Mano, dessa vez, a Santa conseguiu tocar o coração do protagonista. Após perceber que a Sinclair era filha do seu irmão, Damian baixa sua espada e diz que não foi ele o responsável por trazer o cão noturno até aqui. Ele continua dizendo que foram jogadas uma grande quantidade de moedas na cidade, e agora eles estão enfrentando uma crise. E por essa razão, ele veio até aqui para falar com seu irmão. Dessa forma, Damian olha para ela e diz que ela tem direito de suspeitar dele por não ter evidências, mas é melhor criar uma justificativa. Dessa forma, Sinclair fala que entendeu e completa, dizendo que isso não importa agora. Ela continua falando que havia uma pergunta na qual queria fazer para seu pai, mas agora ela nunca irá saber a resposta. Então, Damian diz a pergunta que a Sinclair queria fazer ao seu pai. Desse modo, ele continua dizendo que sua filha lhe perguntou a mesma coisa quando foi jogada em meio à sociedade como uma plebeia sem nada em mãos. E claro, Damian olha para Sinclair e vê a semelhança com sua filha. Assim, ele segura o choro e diz que o pai e nem a família não abandonaram ela, e completa dizendo que essa é uma tradição da família Borges, onde os herdeiros precisam crescer sem a ajuda dos pais e precisam provar suas qualificações como líder dentro de outro reino. Damian continua dizendo que ela deveria saber dessa tradição. Dessa forma, vemos um flashback dela pensando que se não foi seu pai que lhe abandonou, só poderia ser obra do demônio. Ela continua dizendo que seu pai era um demônio, porém, ela ainda fica sem acreditar que essas coisas de demônio existem, e tudo que viu e ouviu pode ter sido uma ilusão. Então, ela começa a pensar no cão noturno e diz que ele deve saber alguma coisa, e completa falando que vai precisar ver ele novamente. Assim, a Sinclair diz adeus a seu pai e diz que vai fazer questão de tomar seu lugar como a líder da família. E, momentos depois, vemos nosso prota escondido e falando que quanto mais o tempo passa, maior é o número de guardas. Dessa maneira, a Santa questiona se foi uma boa ideia deixar a Sinclair sozinha no cofre. Vikir fala que ela deve estar bem, e completa falando que, se a Santa ficasse lá ou não, não seria vista como suspeita, já que Damian deixou claro que foi um assassinato causado pelo cão noturno. Vikir continua dizendo que a Sinclair é inteligente e não vai fazer nada, e completa, revelando que falou exatamente o que aconteceu no cofre. Dessa maneira, a Santa diz que falta uma pessoa que eles precisam conversar, e essa pessoa é o Humberto. A Santa continua dizendo que algo pode ter acontecido num jantar com aquele demônio. Vikir pergunta se ela tem medo do Humberto. A Santa revela que já enfrentou seu medo dos demônios, e mesmo assim, ela continua com medo do seu próprio pai. O cão noturno fala que não acha que ela tem medo dele. Dessa maneira, ela começa a chorar e pergunta se o cão noturno se importava de ouvir o que ela tem para contar, pois era a primeira vez que ela simpatizava com alguém assim. E, se ela contasse isso para qualquer outra pessoa, elas com certeza entenderiam errado. Assim, ela começa a contar que o Humberto não é seu pai biológico, e ele só criou ela como filha por causa de seus poderes. Ela continua dizendo que a família Covades é uma das maiores autoridades, com exceção do Papa, uma casa de respeito entre vários do Império, e por causa disso, ela sempre obedeceu, sem reclamar ou se rebelar, como uma marionete. Assim, ela diz que estava tudo bem agora, pois depois que ela conheceu o cão noturno, ela criou coragem para escapar dessa pressão que vem lhe jogando para baixo. E claro, nosso prota fica impressionado com aquelas palavras. E já aguardem a parte 2, pois isso vai ficar interessante.